Se você viveu o futebol nos anos 80 e 90, prepare-se para uma viagem no tempo. Um tempo em que o futebol era raiz, em que os estádios vibravam com a paixão das arquibancadas, e onde ídolos não eram criados da noite para o dia, eles se faziam no suor, na raça e no amor à camisa. E nesse cenário surgiu um goleiro diferente. Alto, imponente e sereno como poucos. Seu nome? Zé Carlos, ou como a torcida gostava de chamar, o Grandão. Com aquele jeito tranquilo de quem parecia ter nascido debaixo das través, Zé Carlos se tornou um verdadeiro símbolo da posição. Não era espalhafatoso, não chamava atenção com gestos teatrais. Sua marca era a simplicidade, e é justamente isso que o tornava especial. Zé Carlos não precisava se exibir. Ele resolvia. Silenciosamente, mas com autoridade. Durante mais de uma década, ele defendeu a meta do Flamengo, em um dos períodos mais intensos e gloriosos da história do clube. Jogou ao lado de monstros do futebol brasileiro, Zico, Bebeto, Renato Gaúcho, Leonardo. E mesmo em meio a tantas estrelas, ele brilhava com a própria luz. Um goleiro seguro, técnico confiável. O tipo de jogador que você só valoriza totalmente quando olha para trás e percebe o quanto ele fez falta. Mas como a vida costuma ser dura com os bons, Zé Carlos teve sua carreira e sua vida interrompida cedo demais. Em 2009, aos 47 anos, uma doença cruel o levou. Mas sua memória, essa continua viva. Hoje a gente relembra e homenageia um dos maiores nomes da camisa 1 no futebol brasileiro. A história de Zé Carlos merece ser contada. Com carinho, com respeito e com emoção. Infância e início de carreira. José Carlos da Costa Araújo nasceu no dia 7 de fevereiro de 1962, na cidade do Rio de Janeiro. Desde cedo demonstrou interesse pelo futebol, como tantos garotos brasileiros. Mas enquanto muitos queriam ser atacantes, sonhavam com gols e dribles, Zé Carlos tinha um chamado diferente. Ele queria guardar o gol. Ser o último obstáculo. A muralha. Sua trajetória como goleiro começou no Americano de Campos, um clube tradicional do interior do Rio de Janeiro. Ali deu seus primeiros passos no futebol profissional, aprendendo com os erros, evoluindo nos treinos e enfrentando adversidades típicas de quem sonha alto, mas vem de baixo. Depois teve uma breve passagem pelo Rio Branco, do Espírito Santo, o suficiente para chamar a atenção de olheiros e dirigentes de clubes maiores. E foi então, em 1984, que surgiu a oportunidade da vida, o convite para vestir a camisa do Clube de Regatas do Flamengo. Um salto gigantesco. Um desafio imenso. Mas Zé Carlos estava pronto para começar a escrever sua história. A chegada ao Flamengo e os anos dourados. Quando Zé Carlos chegou à Gávea, o Flamengo vivia um momento de transição, especialmente no gol. Raul Plasan, ídolo e multicampeão, havia se aposentado. O argentino Baldo Filol, outro gigante da posição, também já havia deixado o clube. A torcida rubro-negra, conhecida por sua exigência, buscava um novo nome à altura para defender o gol. E Zé Carlos, com humildade, começou sua jornada. Não chegou como estrela, não teve tapete vermelho nem manchetes. Foi no silêncio dos treinos, na dedicação do dia a dia, que ele conquistou seu espaço. Seus anos mais marcantes no Flamengo foram entre 1987 e 1990. Em 1987, fez parte do elenco campeão da lendária Copa União, um torneio que até hoje gera debates, mas que a torcida rubro-negra guarda com orgulho. Na final contra o Internacional de Tafarel, o Flamengo venceu e se sagrou campeão. E lá estava ele, Zé Carlos, firme no gol, garantindo a segurança do time recheado de craques. Em 1990 veio outro título importante, a Copa do Brasil, conquistada sobre o Goiás. Zé Carlos já era titular absoluto e ídolo da torcida. Mas sua galeria de conquistas pelo Flamengo é ainda maior. Campeonato Carioca em 1986, 1991 e 1996. Taça Guanabara em 1984, 1988, 1989 e 1996. Taça Rio em 1985, 1986, 1991 e 1996. Copa Rio, Campeonato da Capital e até a Copa Ouro Sul-Americana em 1996. Mas alguns momentos vão além dos troféus. Como aquele dia em 1988, quando voltou das Olimpíadas de Seul e foi ovacionado pela torcida em sua reestreia contra o Grêmio. A partida foi decidida nos pênaltis, e Zé Carlos brilhou com duas defesas espetaculares. O Flamengo venceu por 4-2, e ele saiu de campo ovacionado, chamado de rei, pela arquibancada. E teve também um dia inesquecível para qualquer goleiro, o dia em que marcou um gol.
Foi em 27 de fevereiro de 1997, pela Copa do Brasil. Aos 44 minutos do segundo tempo, contra o Nacional do Amazonas, Zé Carlos foi para a cobrança de pênalti e marcou. O Flamengo venceu por 6-2 e entrou para a história como um dos poucos goleiros artilheiros do clube. A trajetória na seleção brasileira. Seu bom momento no Flamengo o levou à seleção brasileira. Em 1987 foi campeão do torneio pré-olímpico. Em 1988 fez parte do elenco que conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Seul, como reserva de Tafarel. Em 1989, esteve no grupo que venceu a Copa América, um título que a seleção não conquistava há 40 anos. E em 1990, foi convocado para a Copa do Mundo na Itália. Não chegou a atuar, mas foi um exemplo de profissionalismo, dedicação e espírito de grupo. Representou o Brasil com honra dentro e fora de campo. Novas camisas, novos caminhos. Zé Carlos deixou o Flamengo em 1992, mas sua carreira ainda teria muitas conquistas. No Cruzeiro logo levantou 2 títulos importantes, a Supercopa da Libertadores e o Campeonato Mineiro. Depois cruzou o oceano rumo à Europa e jogou por clubes portugueses como Vitória de Guimarães, Farense, Felgueiras e Pedras Rubras. De volta ao Brasil, vestiu a camisa do Vitória da Bahia, onde brilhou mais uma vez. Venceu o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste em 1997. No fim da carreira passou ainda por clubes como 15 de Piracicaba, América RJ e Tubarão SC. No Tubarão, encerrou a carreira com mais um troféu, o Torneio Seletivo Catarinense de 2000. Um final digno para uma trajetória tão vitoriosa. Pós-carreira e a luta mais difícil. Mesmo depois de pendurar as luvas, Zé Carlos nunca abandonou o futebol. Em 2007, assumiu o cargo de gerente de futebol do Campo Grande RJ. No mesmo ano participou do jogo comemorativo dos 20 anos da Copa União de 87, ao lado de quase todos os companheiros daquela conquista. Em 2008 foi gerente de futebol do América RJ. Mas naquele mesmo período, sua saúde começou a dar sinais de alerta. Um câncer abdominal agressivo foi diagnosticado. Zé Carlos iniciou o tratamento com coragem, lutando como sempre fez embaixo das través. Mas dessa vez o adversário era implacável. No dia 24 de julho de 2009, aos 47 anos, Zé Carlos faleceu no Hospital da Ordem Terceira da Penitência, na Tijuca. A notícia abalou o mundo do futebol. O Flamengo decretou luto. Torcedores, ex-companheiros e jornalistas prestaram suas homenagens. Seu velório foi marcado por emoção, respeito e muitas lágrimas. Era o adeus a um verdadeiro ídolo, legado e eternidade. Zé Carlos fez 352 jogos com a camisa do Flamengo. Foram 181 vitórias, 91 empates e 80 derrotas. Mas sua grandeza não se mede por números. Ele foi símbolo de lealdade, segurança e humildade. Um homem simples, mas que se transformava quando vestia a camisa 1. Inspirou gerações de goleiros e conquistou o respeito de quem viu e viveu o futebol de verdade. Sua história é parte da memória afetiva do torcedor, e é justamente por isso que ela precisa ser contada, repetida e eternizada. E se você, como a gente, ama o futebol, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like.